Olá, ouvinte! Bem-vindo a mais um Despautada Indica, um episódio curtinho onde eu vou fazer a indicação de alguma coisa. E no caso, alguma coisa de hoje é a indicação do livro Alma, de Gail Carriger. Porque eu estou relendo, na verdade, para fazer um personagem de RPG. Eu estou para jogar aí Castelo Falkenstein. Eu falei sobre isso, inclusive, na live com o Frank, lá no Foca no Mestre, no YouTube. Vou deixar o link no final e espero lembrar de colocar isso num recadinho para falar mais profundamente a respeito. E aí eu posso até falar de Castelo Falkenstein também, se for do interesse. Mas, como a ideia aqui é ser direto, vamos para a sinopse do livro. Alexia Tarabotti enfrenta uma série de atribulações sociais, quiprocós e saias justas, embora compridíssimas, em plena sociedade vitoriana. Em primeiro lugar, ela não tem alma. Em segundo, é solteirona e filha de italiano. Em terceiro, acaba sendo atacada sem a menor educação por um vampiro, o que foge a todas as regras de etiqueta. E agora? Pelo visto, tudo vai de mal a pior, pois a senhorita Tarabotti mata sem querer o vampiro, ocasião em que a rainha Vitória envia o assustador Lord Macon, temperamental, bagunceiro, lindo de morrer e lobisomem, para investigar o ocorrido. Com vampiros inesperados aparecendo e os esperados desaparecendo, todos parecem achar que a senhorita Tarabotti é a responsável. Será que ela conseguirá descobrir o que realmente está acontecendo na alta sociedade londrina? Será que seu dom de sem alma para anular poderes sobrenaturais acabará se revelando útil ou apenas constrangedor? No fim das contas, quem é o verdadeiro inimigo? E será que vai ter torta de melado? O livro é o primeiro de uma série de 5, certo? Ela é conhecida como a série do Protetorado da Sombrinha, ou em inglês, The Parasol Protectorate. Se você for hábil no idioma, você pode procurar para ler em inglês, deve ser uma experiência incrível, porque o livro é muito divertido. Ele tem 308 páginas. 5 dias e meio na velocidade Lula de leitura. Foi publicado pela editora Valentina em 2019 e todos os 5 livros estão publicados. Os livros seguintes são Metamorfose, Inocência, Coração e Eternidade. Todos eles têm interrogação no final, porém eu não consigo ler um título com uma entonação de pergunta. Apesar disso, eu adoro a capa, eu acho ela muito bonita. Ela ilustra ali a nossa jovem senhorita Tarabotti, que talvez não seja tão jovem assim para a época, já que ela é considerada uma solteirona com cerca de 25 anos, se eu não me engano. Eu li, tô no metade do livro, sim, mas eu já me esqueci de alguns detalhes, como, por exemplo, o que diabos é o Clube Hipocras, que ele aparece no início do livro, uma das irmãs da senhorita Tarabotti leu, uma das meio-irmãs, eu acho que eu vou chegar lá. No momento que eu estou lendo, eu não tenho a menor ideia do que se trata, e eu estou lendo esse livro pela segunda vez. A pessoa com TDAH, ela tem uma dificuldade. Foi uma série que eu li os 2 primeiros e não li o resto. E quando eu estava lendo, eu tive muita vontade de jogar Castelo Falkenstein, porém eu não estava em condições, porque eu não tinha livro, não tinha grupo, não tinha nada, e tinha um convite para jogar Pathfinder. Então eu peguei o nome de uma das personagens do livro, uma criada que, sei lá, basicamente não aparece mais, e joguei na minha personagem, porque eu precisava de um nome assim fácil, e segui a minha vida. E parei de ler e fui ler coisas de fantasia medieval para me inspirar para jogar fantasia medieval. É justo, é muito justo, é justíssimo. Como deu vontade de jogar Castelo Falkenstein na época que eu li a primeira vez, e agora eu preciso de inspiração para criar personagem, para entrar no clima de uma Europa steampunk ou vaporpunk, como é no caso de Castelo Falkenstein, eu resolvi retomar essa leitura, porque o meu cérebro de peixinho dourado já esqueceu muitas coisas, então eu posso retomar a leitura e de repente terminar a série dessa vez, porque realmente vale a pena. É uma das coisas que eu acabei parando para guardar, para intercalar com outras leituras quando eu estivesse precisando de algo divertido. E eu simplesmente esqueci a trama. E a gente tem aí, como eu estava elogiando essa capa, a provável senhorita Tarabotti, porém
o livro descreve ela como uma mulher voluptuosa. Eu não achei que a senhorita da capa é muito voluptuosa, ela me parece um tanto quanto magra, mas tudo bem, eu vou abstrair. E como você já deve ter percebido, se trata de um livro steampunk. Também conhecido como vaporpunk ou tecnovapor, o steampunk é um subgênero da ficção científica que ganhou fama entre os anos 1980 e 1990. É um gênero de ficção especulativa retrofuturista, nos quais os paradigmas tecnológicos modernos ocorreram antes do que na história real, mas foram obtidos por meio da ciência disponível na época. Por exemplo, engenhocas e computadores com muitas engrenagens, construídos em madeira e metal e movidos a vapor. É uma Inglaterra vitoriana de fantasia. Afinal de contas, nós temos sobrenaturais, que são os lobisomens, vampiros e fantasmas, e os preternaturais, que é a Alexia Tarabotti, a sem-alma, uma herança que ela recebeu do pai, além do trágico fato do sangue italiano. Há um realmente preconceito da sociedade londrina da época com o sangue italiano, que eu acho que torna a série mais engraçada, porque é trazido à tona em umas situações, às vezes, que não tem muito a ver, e serve de desculpa para umas coisas nada a ver também. Mas como é bem divertido e bem humorado o livro, eu simplesmente embarco na onda. A gente tem aqui um livro que começa do jeitinho que eu gosto, que é na bagaceira. Temos já uma festa com a senhorita Tarabotti, já muito aceitando o fato de que é uma solteirona e não vai se casar mesmo, e tudo bem. Ela mostrou que tem bom senso. Como ela não tem alma, ela também não acha que ela deve se dobrar a certos costumes da sociedade londrina da época, não é mesmo? Ela é uma exceção e ela pode ser uma exceção em outras coisas. Então a gente começa com essa mulher já numa festa onde ela vai fazer o óbvio, que é escapar das conversas entediantes para a biblioteca atrás de um lanchinho, porque a anfitriã é péssima e não está oferecendo lanche para as pessoas. Eu vou fazer um desatino! Essa realmente é imprudente. No que um vampiro está lá, não sabe o que ela é, não sabe do que se trata, tenta atacá-la e não consegue e acaba morto. Aí essa parte do livro vai nos explicar o que ela é e tudo mais, aí vai aparecer o Lord Macon, e aí vai ter as picuinhas dos dois, e aí a gente tem aqui picuinhas to lovers, porque eles não chegam a ser inimigos, eles são... Sabe quando você é adolescente e você tem um crush em alguém, e você não quer aceitar que tem esse crush, e a outra pessoa tem um crush em você, e ela também não quer aceitar isso muito bem, e vocês ficam de picuinha um com o outro, ao invés de reconhecer as emoções e lidar com elas. É mais ou menos isso, só que eles não são adolescentes. É um lobisomem com uns 400 anos de idade e uma senhorita londrina da alta sociedade de uns 25, que tem essas duas meio-irmãs que são umas cabeças de vento que só pensam em moda, sapatos e nas últimas fofocas. Olha, a amiga não julga, né? Que fofoca. E em quem que elas vão casar, juntamente com a mãe. Eu fico assim, admirada, o casal que era a mãe da Alexia e o pai, o Sr. Tarabotti, porque a mãe dela parece uma pessoa completamente fútil e alheia ao mundo, e o pai deixa pra ela uma biblioteca que é assim... um escândalo. Não apenas pelo fato de que ser um intelectual ou cientista é considerado um motivo de vergonha para a família da protagonista, mas também pelo conteúdo dos livros. E é muito engraçado, porque a gente tem uma tecnologia até ligeiramente mais avançada do que a gente tem na era vitoriana real, justamente por aquela coisa do steampunk, que deixa cômico que o estudo e o aspecto científico e o saber sejam assuntos entediantes e que não devem ser levados para a mesa do jantar. Inclusive, o capítulo em que eu estou agora, a Alexia está numa mesa de jantar
conversando com um cientista e primeiro ele ficou chocado, porque como é que se faz perguntas assim, investigativas de ciência e de profundo interesse na mesa do jantar? Mas obviamente ele se deixa levar pelo papo da morena, jovem, alta, sensual e intelectual, e os dois acabam tendo essa conversa assim que seria um escândalo. A mãe da Alexia também fala várias vezes, ou pelo menos umas 2 vezes, e aí como eu li o livro mais de uma vez, fica como se fosse várias na minha cabeça, sobre o pesar que é a sua filha primogênita ser intelectual. No entanto, lá na frente eu vejo o padrasto de Alexia e ela se dando muito bem, porque os dois são capazes de pensar. Enfim, o pai da Alexia morreu, a gente começa o livro já com ele morto e ela tendo herdado o preternaturalismo, talvez seja uma palavra, ela não aparece no livro, certo? A biblioteca gigantesca, o gosto pela leitura, pela pesquisa e pela ciência, e o sangue quente latino, e um sobrenome, claro, que a destaca no meio da alta sociedade londrina, e tudo isso chama muito a atenção deste lobisomem que não sabe muito bem como lidar com o que Alexia Tarabotti é num tempo desses. O romance deles, obviamente que se desenvolve, é um negócio que é fofinho e engraçado, e tem toda uma investigação paralela acontecendo. A senhorita Tarabotti, ela não quer apenas ser uma dama da sociedade que vai se casar e vai ter que se preocupar com roupas, sapatos, chapéus e servir o chá na hora certa. Ela quer ser uma investigadora do DAS, do DAS, ou departamento, em inglês não deve ser DAS, né? Deve ser outro nome, que é o departamento de... Esqueci, meu Deus. Departamento de Arquivos Sobrenaturais. Eu já perdi onde é que eu tava nessa história. E, obviamente, Lord Malcolm não quer que ela faça parte. Primeiro por picuinha, depois porque é a segurança dela, depois porque é um certo ciúmes. Complicado, né, véi? E aí a gente vai ter toda essa investigação. É um livro muito levinho de ler, muito divertido. A proposta dele é ser divertida. Então a gente tem ali as coisas meio vitorianas, assim. Vai ter sequestros, vai ter desmaios, ou pelo menos pretensos desmaios. Vai ter vestidos grandes e farfalhantes, chapéus ridículos com animais empalhados. E uma investigação com um pretenso ar de Sherlock Holmes. Só que tem Sherlock Holmes, porque afinal de contas temos um personagem que se passa na mesma época. Então algumas coisas vão servir de inspiração. Então, gostas de vampiros? Gostas de lobisomens e outros sobrenaturais? Quer uma coisa diferente, não seja nem contemporâneo, nem medieval? Eu acho que este é um excelente livrinho. Eu acho que é uma boa pedida. E se você quer inspiração para Castelo Falkenstein, essa também pode ser uma opção. Para a gente se lembrar um pouquinho de como certas coisas funcionam naquela época. Das diligências, das cartas, como elas são enviadas, dos convites, como eles são feitos, da fala, que nunca é uma coisa tão direta. Os cortes. Os cortes e os foras vitorianos são maravilhosos. Então, caso você esteja buscando este tipo de livro, este tipo de literatura, super é válido. Se você quer apenas o romance, não tem personagem nenhum para fazer, nem sabe do que eu estou falando quando eu estou falando de RPG, eu também acho que é uma leitura super válida, porque nessa parte de romance e da investigação, o livro realmente entrega tudo. Então é isso, espero que você tenha gostado desse episódio, que provavelmente chegou atrasado no seu feed, sim, porque eu já estou aqui prevendo como é que vai ser a minha segunda-feira. Esse episódio está sendo gravado no domingo, e vendo que provavelmente não vai sair na terça-feira às 5 da manhã, como eu tenho postado os outros. Porém, estará no seu feed em breve. Me diga o que você acha, me diga se você quer saber mais sobre Castelo Falkenstein, se você quer, de repente, uma série de 10 episódios do Castelo Falkenstein, porque eu posso ir falando, posso fazer um episódio sobre o livro, outro sobre montagem de personagem, de repente até algum de desenvolvimento de campanha. E chega, né? Um beijo e até o próximo episódio. O Despautada é um projeto independente e individual.
Toda a pesquisa, roteiro, gravação, edição, publicação, redes sociais e outros trabalhos relacionados são feitos por mim, Fernanda Eggers. As artes são feitas com base na identidade visual desenvolvida por Petrônio Fernandes. Ouça Despautada em todas as plataformas de áudio e agregadores de podcast e divulgue pras amigas. Agora, Tânia, eu agradeço, mas eu vou me embora. Um beijo pra você.